Fala galera do canal, bem-vindo a mais um pós-jogo, depois de mais uma derrota, de mais uma taça. Eu entendo que está no início do trabalho que provavelmente não vai ter um longo prazo, tá vendo? E pelo que a gente conhece dessa torcida, nos próximos dias aí, aguardem, é bem provável que o Vitor Pereira caia, principalmente se tiver um novo revés na semifinal do Carioca. Mas vamos lá. Minha análise do jogo, acho que vai ser como a maioria. Flamengo muito sólido no primeiro tempo, dando pouco espaço para o Fluminense, jogando muito compacto entre linhas e saindo até de forma mais organizada com a bola, deixando o Fluminense desconfortável. Uma tática que deu certo do Léo Pereira saindo um pouco mais, ajudando na construção. Rodrigo Caio e Léo Pereira ajudando, porque são dois jogadores que compassem. Só que o Flamengo ainda pecando da construção de jogada, principalmente pelo lado direito do seu ataque. E alguns pontos devido a isso também, a condição do Arrascaeta, baixa produtividade do Gabigol, que mais uma vez perdeu um gol de cara, e tomando mais uma vez contra o Fluminense, como acontece na maioria dos jogos, aconteceu ano passado, ano retrasado, tomando um gol bobo, ridículo de bate e rebate dentro da área, sobrando o gol do Fluminense. E, cara, naquele momento do jogo parecia que eu tava sentindo que aquilo ali ia acontecer. Aí vamos a pontos importantes. Galera, se vocês quiserem, estão vindo aqui esperando que eu exploda, que eu grita, cara, não vou fazer. Eu sou um cara bem sensato e analiso o futebol, eu gosto do futebol europeu, analiso muito baseado no futebol, no que acontece no futebol europeu. Eu não gravei ontem o pós-jogo. Eu estava no trabalho, cheguei agora há pouco no trabalho e estou gravando para vocês aí a minha opinião em relação a esse jogo do Flamengo e Fluminense. E para mim, o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, poderia ter saído aí com 2-0 e ter uma vantagem melhor, mais confortável no segundo tempo. Para mim, o Vitor Pereira errou, sim, nas escolhas dos jogadores que entraram. Não teria, se baseando pelo que foi dito antes do jogo pela diretoria do Flamengo, que o Flamengo iria poupar para a semifinal, ele errou em não utilizar aqueles que estão melhores naquele momento. Ele poderia sim ter entrado com o Everton Ribeiro e no lugar do Ayrton Lucas, por exemplo, ou melhor, no lugar da saída do Arrascaeta, por exemplo, ele poderia ter tirado um zagueiro e botado o Matheus Gonçalves para jogo e mantido ali o Vidal com o Matheus Gonçalves e Everton Ribeiro pelo meio, até para povoar mais o meio de campo, que foi aonde o Fluminense começou a ganhar no segundo tempo, tá? Aí que vem minha análise em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Realmente estou perdendo a paciência, ainda sigo com a ideia de que ele tem que ter tempo para trabalhar, porque os jogadores estão se mostrando dispostos a ajudá-lo, muito diferente do que foi contra o Paulo Souza, onde a gente viu diversos jogos, os jogadores jogando de sacanagem, chegaram a errar lateral, para tu ter ideia, erraram lateral, o Ayrton Lucas naquele jogo contra o Bragantino, que foi ridículo, quando com o Paulo Souza no comando, e ali você via que realmente já não tinha mais jeito, já tinha perdido o vestiário e dali não ia sair mais nada, até pela declaração e o que ele fez com o Diego Alves antes daquele jogo. Então vamos lá. Em relação ao trabalho do Vitor Pereira, eu trocaria? Não trocaria. Manteria o Vitor Pereira por dois motivos. Primeiro é que todo mundo já sabe, o que eu defendo é a continuidade de trabalho para ter um time forte, consistente, com tática e jogar de diversas formas e não sentir a saída de um ou dois jogadores. Primeiro ponto. Segundo ponto nesse momento, com semifinal e final de Carioca vindo, que para mim é um torneio de pré-temporada hoje, Carioca já foi muito importante para a história. Hoje é um torneio de pré-temporada e que para mim é um pouco maior só do que a Copa Mickey. Então, se baseando nessa situação, eu não traria um técnico agora para assumir o Flamengo, porque essa é a minha visão do Campeonato Carioca. A torcida do Flamengo tem uma outra visão do Campeonato Carioca. Então, na minha visão do torcedor que tem uma visão diferente, um torcedor do Flamengo diferente, trazer um técnico agora pode trazer pressão para esse novo técnico desnecessariamente. Por quê? Esse técnico vai chegar numa semifinal e numa eventual final de Carioca.
Se ganhar a semifinal e perder a final, ou vice-versa, ganhar na semifinal e não ir para a final, perder a semifinal e não ir para a final, vai ter já um burburinho em cima dele. E é como eu falei que ia acontecer com o Dorival Júnior, se ele como ele perdeu aqueles jogos no final do Campeonato Brasileiro, ia acumular, ia se juntar a esses jogos do início do ano. Como assim? Se o novo técnico chega, perde a semifinal e vai pro Brasileirão, tem mais 2 revés, caraca, esse cara não ganhou já aquela semifinal, que não sei o que, e acumula. E isso vira uma bola de neve, e no Flamengo tudo é mais intenso. E isso pode prejudicar o novo técnico. Então, por esses 2 motivos, nesse momento, eu não trocaria o Vitor Pereira. E por isso até ele tem uma sobrevida aí até o Carioca. E eu acho que se não ganhar o Carioca, não vai passar, infelizmente. Vou dizer infelizmente mesmo, porque eu acho que ele tem potencial sim para fazer esse Flamengo jogar mais do que está jogando. E esse Flamengo evoluir mais e se tornar um time consistente, que para mim é o que falta ao Flamengo. Então eu acho que, pelo que a gente conhece da nossa diretoria, por toda a pressão, esse protesto que já está marcado para sábado, 10 horas da manhã, lá no Ninho, lá na Gávea, desculpa, provavelmente, se não ganhar o Carioca, o Vitor Pereira não deve permanecer no comando do Flamengo, tá? Então, assim, essa é a minha visão que eu tenho do jogo. O Flamengo até foi bem em algumas partes do jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, para mim, houve 2 erros do técnico. Primeiro, a escolha de quem entrou. Segundo, a demora na alteração. Porque se com 10 minutos você já viu que perdeu o meio de campo, viu que o Fluminense já começava a tocar a bola melhor e que o Flamengo não conseguia pressionar o time do Fluminense, já era hora para trocar e não esperar dar o erro, dar a merda, como foi o que aconteceu. Então, assim, de novo, ainda acho que tudo que está acontecendo nesse início do ano, 80%, é culpa dessa nossa diretoria, mas enfim, o Vitor Pereira também fez escolhas bastante contestáveis ontem e que pode melhorar nesses aspectos, mas o time, pelo menos no início, o modelo de jogo, ele encontrou ali no início do jogo ali contra o Fluminense, foi assim contra o Vasco e foi assim contra o Del Valle. Infelizmente, não conseguimos completar 90 minutos de bom futebol. No segundo tempo, eu acho que a parte física do Flamengo pesou muito para a gente não conseguir dar pressão no Fluminense como a gente fez no primeiro tempo. Mas, felizmente, perdemos mais uma taça para o rival. Mas vamos para cima. O que importa, na verdade, é a taça do Campeonato Carioca e as outras taças que temos para o resto do ano. E insisto que o Flamengo continuar um time competitivo lá em cima, com a chegada das SAFs e os outros times que estão se arrumando, até porque esse ano os campeonatos serão muito mais difíceis do que os outros anos, o Flamengo precisa sim ter uma consistência no trabalho, um tempo de trabalho sólido para botar esse time cada vez mais sólido e não ficar só no intuitivo, só no jogadores, e não ficar naquela frase de que independente do técnico nós fomos campeões. Então é isso, galera, o meu pós-jogos de hoje. Um abraço e saudações rubro-negro.